Eu devo aqui esclarecer que foi uma iniciativa minha. Foi uma iniciativa minha, recebendo em audiência o Sr. Presidente e o Sr. Presidente Executivo, dizer-lhes aos dois, eu gostaria de estar presente numa primeira iniciativa da Caixa Geral de Depósitos. E disseram-me de imediato, é no Porto, é num determinado dia, no dia 2 de março, será possível, Sr. Presidente? Eu disse, é possível, certamente. E aqui estou, para saudar Vossa Excelência, para saudar a excelência desta administração, com provas dadas ao país, provas dadas no sistema financeiro, provas dadas ao serviço da causa pública, e não podemos esquecer que o bem do sistema financeiro é o bem de Portugal, para realçar a qualidade do plano submetido, plano de reestruturação, plano de recapitalização, submetido a instituições europeias e aprovado em instituições europeias, Banco Central Europeu, Comissão Europeia, e a sua importância para a Caixa Geral de Depósitos, mas também a sua importância para o país, e na pessoa de Vossas Excelências saudar todos aqueles que todos os dias dão o seu melhor contributo para uma instituição tão cara a nível nacional. Desde que foi fundada, em plena monarquia, cumprindo uma missão nacional, cumprindo ao longo do século XX, em fases diferentes, com uma natureza diversa, mas sempre com um papel muito significativo, se não mesmo liderante, no sistema financeiro português. Em segundo lugar, queria agradecer a anfitrionia da Fundação de Serralves, na pessoa do Sr. Engenheiro Luís Braga da Cruz, e agradecer também esse serviço público prestado por Serralves a este encontro de criadores de riqueza do norte do continente português. Em terceiro lugar, queria saudar esse painel de excepcional qualidade que vos vai falar do mundo. Saudar o Sr. Presidente Jaime Gama, um dos senadores mais prestigiados da nossa democracia e, ao mesmo tempo, um dos melhores conhecedores da vivência internacional e da política externa portuguesa, o Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto, que alia à sua qualificação académica um conhecimento profundo da realidade internacional, especificamente do mundo que fala português, não apenas, mas especificamente também, com um moderador, com créditos referenciados na comunicação social portuguesa desde sempre, e depois tendo, naturalmente, a intervenção do responsável de uma instituição que tem uma missão a cumprir em termos de desenvolvimento económico e social português. O Presidente da República está aqui também para vos agradecer a todos vós, porque quando as estatísticas saem, e saem a um ritmo alucinante, não há dia em que não haja novos dados estatísticos. É o Eurostat, é a Comissão Europeia, é o Banco Central Europeu, é o Banco de Portugal, é o Instituto Nacional de Estatística, e paro por aqui, poderia alongar a várias instituições académicas. De cada vez que nós compulsamos essas estatísticas, olhamos para aquilo que traduzem da realidade económica e financeira portuguesa, mas nem sempre pensamos nas pessoas de carne e osso que estão por trás delas. E essas pessoas de carne e osso são todas e todos portugueses. Sem dúvida, as trabalhadoras e os trabalhadores de Portugal, mas não menos do que isso, as empresárias e os empresários portugueses. Eles criam riqueza todos os dias. Eles, num período dificílimo de crise, e não menos complexo saída de crise, lenta, assimétrica, eles souberam refazer-se, reconstruir-se, resistir, recomeçar, encontrar novos mercados, encontrar novas metodologias,
suscitar novas pistas de construção da riqueza em Portugal. E foi essa iniciativa fundamental para a sociedade portuguesa, porque compete aos cidadãos, compete à iniciativa privada o essencial da criação da riqueza no nosso país. Foi essa realidade que explicou aquilo que tem sido a resiliência do nosso país num período particularmente crítico. Hoje, naquelas perguntas à queima-roupa que me colocam, alguém me perguntou: mas não acha que é um milagre? Ou isto é um milagre conjuntural, aquilo que se tem passado em Portugal? E eu disse: não, o único milagre que conheço este ano é o milagre de Fátima, para os crentes como eu, com a vinda de Sua Santidade, o Papa Francisco. Tudo o resto foi fruto do esforço e do trabalho das portuguesas e dos portugueses desde 2011, 2012. Não é milagre. É um trabalho continuado. E o vosso trabalho é essencial. E a sustentabilidade do vosso trabalho é essencial. E aquilo que o Presidente da República Portuguesa vos vem dizer hoje é o seguinte: que não só a Caixa tem na excelência da sua administração, na qualidade do plano aprovado, na capacidade para imediatamente o pôr em execução, começando aqui hoje, nesta primeira reunião de muitas outras pelo país. É essencial para todos nós, como o Estado acionista, o Estado que somos todos nós, tem de estar e está totalmente empenhado no sucesso da Caixa Geral de Depósitos. E estar empenhado não é uma questão de palavras, é uma questão de factos. Primeiro é o Estado todo ele. Não é o partido A, nem B, nem C, nem D. Não pode ser a área da governação, a área das oposições. Estamos a falar de objetivos nacionais. E esses objetivos nacionais implicam coerência com as nossas opções de fundo desde que vivemos em democracia. E desde que fizemos escolhas. E fizemos escolhas criteriosas. E uma dessas escolhas foi a escolha em relação às comunidades europeias. Hoje, União Europeia, com compromissos assumidos e que têm de ser cumpridos. E não têm de ser cumpridos por um legalismo qualquer, caro, por exemplo, a um professor de Direito Público. Têm de ser cumpridos porque correspondem ao que é melhor para os portugueses. É melhor para os portugueses ter finanças sãs, controlar o déficit. É o único caminho sustentado para contribuir com o crescimento, para reduzir a dívida pública. É o único caminho sustentado para poder suscitar a confiança e a credibilidade crescente da parte dos europeus e da parte de outros investidores internacionais. É o único caminho crível para permitir o equilíbrio das contas externas. É o único caminho possível para forçar as reformas estruturais na administração pública como um todo, na central, na regional, na local. E por um ponto teria de se começar. E começou-se, vai para 6 anos, por aí. E essa trajetória é fundamental. Mas a trajetória com metas. Não basta uma inclinação, não basta uma tendência, não basta uma propensão. Tem que ser uma propensão acompanhada de resultados. Isso implica sacrifícios no Estado, nas regiões autónomas, nas autarquias locais, muitos também na vida das portuguesas e dos portugueses, sabemos que implica. Mas é imprescindível. É imprescindível para a nossa economia e para a nossa sociedade. E o caminho foi traçado, o caminho foi iniciado e o caminho vai continuar. E tem de continuar. Mas para que o caminho continue no domínio do equilíbrio financeiro interno, do equilíbrio financeiro externo, nós precisamos, por um lado, de estabilidade política, por outro lado, de crescimento. Precisamos de estabilidade política. Em democracia faz parte da lógica do pluralismo haver a discussão, a livre discussão, a diversidade de ideias e de propostas. Agora, tem de haver consensos fundamentais.
no cumprimento de compromissos europeus, no cumprimento desta trajetória de finanças sãs, no equilíbrio externo. E esses consensos obrigam, em termos de realismo, também à concertação social, que conduza nomeadamente à não reversão da legislação laboral, à estabilização progressiva das leis, à estabilização progressiva da fiscalidade. No inquérito dirigido a empresários no final de 2015, perguntados sobre os principais custos de contexto que mais condicionam as suas decisões de investimento, estas estabilidades e estes incentivos vinham à cabeça. Eram essenciais, superiores mesmo a outras realidades que pesam no domínio do custo da energia, do acesso a formas de comunicação, na forma de relacionamento entre entidades públicas e privadas. Somavam-se apenas mais dois: o funcionamento do sistema judicial e a desburocratização administrativa, que são prioridades nacionais. O funcionamento do sistema de justiça, concebido noutros tempos para um Estado administrativizado, tem de ser revisto quando se trata de incentivar o papel da iniciativa privada e do seu funcionamento. E o mesmo com a burocracia administrativa. São as tais reformas estruturais que tanto se fala e que são muito importantes como custos de contexto. Mas depois é preciso crescimento. Não basta a estabilização consensual quanto a estas realidades. É preciso haver crescimento. Há sinais que são melhores do que aqueles esperados há um ano, há 9 meses, há 6 meses, há 3 meses. Fruto do vosso labor. Fruto do labor dos trabalhadores portugueses. Há esses sinais, é preciso consolidá-los, é preciso sustentá-los. E para sustentar o crescimento é preciso continuar a fazer crescer as exportações. E é preciso criar condições de incentivo ao investimento. É verdade, também é preciso o uso criterioso dos fundos públicos, nomeadamente dos fundos europeus, ou dos fundos públicos nacionais associados a fundos europeus. Atempado e criterioso. Mas a chave do crescimento chama-se investimento privado. E o investimento privado exige uma predisposição nacional favorável a esse investimento. E quando eu disse que temos de crescer claramente acima de 2%, foi muito intencional. Não significa minimizar o facto de, no final do ano anterior, termos números que apontam, como no primeiro trimestre deste ano, para 2%. Superior àquilo que se tinha pensado e àquilo que foram os primeiro e segundo trimestres do ano passado. É que, para o objetivo pretendido, é preciso crescer mais. Crescer mais e crescer melhor. E crescer melhor significa, isso também é consensual hoje na sociedade portuguesa, crescer com acento tónico no investimento e nas exportações e não baseando-se essencialmente e apenas no consumo público ou privado, ou dominantemente nestes consumos. Isso para todos vós é um desafio do dia-a-dia. A aposta em bens transacionáveis, a capacidade de investimento, o critério na escolha do investimento num tempo que é aparentemente de juro baixo, que pode tornar atrativo certo tipo de investimento que depois pode surgir como menos conseguido e menos realizado a médio e longo prazo. A capacidade de programação, para o que é importante a estabilização. Eu desde o início do mandato que fiz muita questão em falar na estabilização da realidade política, económica e social portuguesa. É muito importante. A previsibilidade é fundamental. Da imprevisibilidade no mundo falarão os especialistas logo a seguir. Naquilo que depende de nós, temos de ser previsíveis. E mesmo quem tinha reticências sistémicas em relação a compromissos internacionais, em relação
à trajetória no controle do nosso déficit, em relação à preocupação na gestão financeira interna e externa, teve de admitir realisticamente que não há alternativa ao cumprimento desses compromissos. Não há alternativa ao cumprimento desses compromissos. Pode haver sensibilidades diferentes, pode haver diversidade própria do pluralismo na governação, mas há uma linha contínua, inevitável. Este último ano serviu para tornar isso claro, que é inapelável. Aqui e ali com diversidades, mas é inapelável. E o Presidente da República é portador dessa visão de unidade do Estado. Porque cultiva, obviamente, a alternativa. E é bom que ela exista, seja forte. E que os dois termos da alternativa governativa sejam fortes. E que as suas lideranças sejam fortes e duradouras, de um lado e de outro. Isso é positivo para a vida portuguesa. Mas é mais positivo haver a percepção de que em política externa, como em política de defesa, como em política europeia, como em política financeira, como em política de justiça, como em política de Estado, ou de reforma de Estado, como desejavelmente em política de saúde, de educação e mesmo sustentabilidade da segurança social a prazo, que haja mais fatores de convergência do que fatores de divergência. Numa economia pequena, aberta, é fundamental essa massa crítica resultante da consensualização. Não nos podemos dar ao luxo de diversidades e de choques traumáticos, de chamados populismos, de aventuras, que mesmo noutras economias e noutras sociedades têm custos elevadíssimos. Não nos podemos dar a esse luxo. E, portanto, não nos daremos a esse luxo. Era um bocadinho essa a mensagem que vos queria hoje trazer. Naquilo que depende do mundo, o que podemos fazer, devemos fazer. Permanecermos fiéis à nossa integração europeia. E queremos uma União Europeia que olhe para a realidade e a repense rapidamente. Fiéis às relações transatlânticas e ao bom relacionamento entre Estados Unidos da América e União Europeia. Fiéis ao relacionamento com o mundo que fala português. Ultrapassando os incidentes de cada instante a pensar no médio e longo prazo. Esse é um apelo constante que eu tenho na consciência. Há de quando em vez incidentes, próprio do funcionamento de cada uma das sociedades, de cada um dos Estados, de cada uma das economias. Aquilo que nos une deve ser mais importante do que aquilo que nos divide. Olhar para o médio e longo prazo é fundamental. Atentos ao mundo ibero-americano, ao mundo latino-americano, onde as perspectivas podem ser crescentemente interessantes para Portugal. Com a mesma vocação de sempre, plataforma entre culturas, continentes, civilizações, oceanos, e por isso abertos a outros continentes e às suas virtualidades, explorando novas áreas de exportação, de investimento externo, investimento interno, com aquela qualidade que nós temos e que explicou em última análise porque é que tantos portugueses tiveram e têm um protagonismo internacional. Por vezes eu costumo dizer, por ironia, sendo como que os nórdicos deste tempo, com uma capacidade, por não haver anticorpos nos nossos interlocutores, de entrar onde outros mais dificilmente entram. Isso aplica-se também ao mundo dos negócios, aplica-se à vida empresarial. E, portanto, coerentes com esta matriz, que é a matriz de sempre, que é a matriz fundamental, e nesta matriz atentos ao sistema financeiro. Essa é a última palavra que vos queria dizer. O Estado português está atento ao sistema financeiro. Foi um ano complexo de reformulação de um sistema atingido pela crise económica, mas que por sua vez também condicionou o arranque da economia.
nomeadamente em termos de crédito, que teve de se repensar à luz de regras internacionais, de exigências acrescidas e de novas realidades internas, que peça a peça foi fazendo essa reestruturação. Em menos de um ano. E uma das peças-chave, chamada Caixa Geral de Depósitos. O que for bom para cada uma das peças é bom para o conjunto, é bom para o sistema. O que for bom e é bom para a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente pela sua posição de liderança, é bom, é magnífico para todo o sistema. Há ainda decisões em aberto por tomar nos próximos tempos. Mas é claro que o sistema financeiro tem de sair e vai sair desta prova de reajustamento em condições mais fortes para financiar a economia. E aqui hoje, do que se trata é do papel da Caixa. E no papel da Caixa há naturalmente uma componente que é essencial, que é a componente da capacidade de liderança, de antecipação e de credibilização. Liderança, com uma de liderança, já aqui disse, excepcional, uma liderança provada e uma liderança capaz de olhar não apenas para o dia da manhã, mas para o médio e longo prazo. E os passos que vão ser dados, os que já foram dados na recapitalização, os que vão ser dados a seguir na recapitalização, nomeadamente na emissão obrigacionista, são passos que vão traduzir essa capacidade de liderança, de antecipação. E por isso este encontro de hoje, para falar com aqueles que todos os dias são criadores de riqueza. E depois de projeção na sociedade portuguesa e para além da sociedade portuguesa. É muito importante para Portugal que aquilo que se vai passar na Caixa corresponda às expectativas suscitadas. Eu nunca tive um segundo de dúvida relativamente à importância do sistema financeiro para que a economia portuguesa pudesse crescer. E um segundo de dúvida quanto ao papel da Caixa Geral de Depósitos no quadro do sistema financeiro. Conhecendo a liderança da Caixa, conhecendo o plano, conhecendo aquilo que é a história da Caixa ao serviço da economia portuguesa, eu tenho a certeza que numa próxima reunião, e já me disponibilizei para isso, por antecipação, algures noutra área de Portugal continental ou nas duas autónomas, aí estarei dentro de meses para verificar se sim ou não esta aposta está a ser uma aposta coroada de êxito. Começou-se pelo Porto, começou-se bem. Começou-se bem. Primeiro porque foi por aqui que começou a construção de Portugal. Portugal cresceu e fez do norte para o sul do continente, antes de se projetar nas hoje regiões autónomas e depois por todo o mundo. Foi daqui. Se eu quiser ser um pouco mais justo, daqui ou um pouco mais ao norte, mais perto das minhas raízes, das terras de Basto. Mas enfim, não interessa. Foi daqui. Mas é incontroverso que o Porto foi dito pelo Presidente Rui Vilara, um exemplo de liberdade, de iniciativa, de dinamismo, de abertura à Europa e de abertura ao mundo, de capacidade de realização, de dinamismo empresarial. Foi e é. Não quer dizer que o resto do país também o não seja à sua maneira, mas o Porto foi sempre. Quando resistiu aos cercos aparentemente irresistíveis. Quando soube afirmar uma capacidade de projeção na Europa que outras áreas do nosso Portugal não souberam naquela ocasião. Quando soube afirmar a sua presença em períodos fundamentais da nossa história, de modo consistente, sobretudo da nossa história económica, mas também da nossa história política, da nossa história social. E, portanto,
começou-se por onde se devia ter começado. O que eu posso apenas é agradecer a vossa presença, agradecer o papel que a Casta está a desempenhar e vai desempenhar, e fazê-lo não em nome de um partido, de um governo, de uma oposição, mas em nome de Portugal.